O megalodonte vagou pelos oceanos, assustando e devorando tudo o que via pela frente muito depois que os dinossauros foram dizimados pelo grande meteorito. Sabemos que ele foi o maior e mais perigoso caçador que já existiu, assim como o maior tubarão. Ele era o rei de todos os mares, nadando livremente pela maior parte dos oceanos. Mas então, cerca de 2,5 milhões de anos atrás, o último de sua espécie desapareceu da Terra para sempre, deixando apenas dentes enormes para serem encontrados pelos arqueólogos. E pode ter sido por causa dos grandes tubarões brancos. O megalodonte é geralmente descrito como uma espécie na versão gigantesca desse animal marinho. Esse é um equívoco comum que as pessoas fazem, pois se pensava que essas criaturas eram parentes. Na verdade, o megalodonte se parecia mais com o tubarão de cabeça chata moderno. Tinha um focinho curto, uma mandíbula inferior chata e longas e enormes nadadeiras peitorais que suportavam seu peso. E o que é mais importante, os ancestrais dos grandes tubarões brancos de hoje existiram ao mesmo tempo que o megalodonte. Mas, assim como ele era grande, era também desajeitado. Embora o megalodonte fosse enorme e poderoso, não era tão ágil quanto os grandes tubarões brancos menores e mais rígidos. Os pesquisadores acreditam que os grandes brancos rivalizavam com o megalodonte em termos de comida e eram caçadores mais bem-sucedidos graças à sua agilidade. Se não podiam lutar abertamente contra o enorme animal, eram rápidos o suficiente para roubar sua comida. Portanto, o único alimento que restava para o megalodonte eram as baleias e animais marinhos igualmente grandes. Os megalodontes adultos podiam facilmente pegá-los, mas seus filhotes eram muito menores e mais vulneráveis do que os pais. Os cientistas acreditam que outros tubarões poderiam ter usado isso a seu favor. Quando o megalodonte ainda era pequeno, muitas vezes virou refeição para grandes tubarões brancos, tubarões tigre e tubarões de cabeça chata. Mesmo assim, um grande branco poderia ter quase 6 metros de comprimento, enquanto um filhote de megalodonte era tradicionalmente 2 vezes menor. Uma refeição muito fácil. Mesmo se não tivesse havido confronto aberto entre jovens megalodontes e tubarões adultos menores, os filhotes dos megalodontes não seriam capazes de encontrar comida para crescer até a idade adulta. A população de outros tubarões estava crescendo e havia uma grande competição entre todos por comida. Quanto mais brancos e outros tubarões houvesse, menos comida sobraria para os jovens megalodontes. Por fim, eles teriam simplesmente morrido de fome. Como se isso não bastasse para o megalodonte deixar de existir, as baleias, que eram o prato favorito dele, começaram a se adaptar às mudanças nas condições da Terra. O megalodonte era um tubarão apaixonado por calor e abundante em águas tropicais e subtropicais. Quando ele evoluiu, há cerca de 20 milhões de anos, o clima no planeta era muito mais ameno. Tanto a Terra quanto os mares eram geralmente mais quentes, então esse animal podia nadar e comer onde bem entendesse. Com o passar dos anos, o clima foi mudando, ficando extremamente frio perto dos polos, e muitas criaturas marinhas e peixes tiveram que se adaptar a essa mudança de temperatura. Mas o megalodonte não resistiu tão bem. Ele ainda adorava as águas quentes, então ficou onde parecia confortável, mesmo que essa área estivesse diminuindo. O que ele não percebeu foi que as baleias estavam entre as que não resistiam ao frio. Os grandes mamíferos marinhos foram mais para o norte, e o megalodonte ficou sem jantar.